Boa tarde, irmãos da Democracia Cristã. Bem-vindos a esse encontro virtual. Mas, como vocês sabem, nós estamos na caravana da Lindes Leutz e vocês são convidados a acompanhar essa caravana, estar presencialmente, batendo papo conosco, conversando com a nossa futura senadora, conversando com os prefeitos, com as lideranças de todas as regiões. Então, curtam esse evento e nós estamos pé na estrada. Com certeza, amigos, que alegria poder estar com vocês nesse momento. Já quero agradecer de antemão a parceria em todos os municípios que tenho visitado através da caravana Aline Leutz pelo Paraná. Tenho recebido o carinho e o apoio do DC. Isso é muito importante para que possamos construir um novo futuro para o estado do Paraná e para o Brasil. Hoje, aqui em Umuarama, ao lado do nosso querido prefeito Pimentel, daqui a pouco nós sairemos para Cascavel e as agendas continuam aí até o final do mês de março. Acompanhe a programação, se faça presente, porque só se muda algo quando a gente faz alguma coisa para isso acontecer. Só vamos conseguir fazer um Paraná melhor com a união e a parceria de todos nós. Olá, estamos aqui, graças a Deus, com a nossa amiga Aline, nosso deputado federal, junto com o Johnny, parceiro do nosso partido DC, acompanhando ela nesse dia aqui, um dia democrático na cidade de Umuarama, recebendo as emendas e fazendo visita na rádio e televisão, levar ao público de Umuarama e região quem é a verdadeira Aline. Vamos trabalhar, pessoal! Isso aí, o trabalho não para! Tchau, tchau! Boa tarde, lideranças do Democracia Cristã do Paraná. É uma honra muito grande estar aqui participando junto com o Dorival Simões, nosso vice-presidente. Estamos iniciando nesse momento uma das nossas palestras importantes do nosso encontro estadual, o Girard Ajar, que é pesquisador, historiador, presidente do Sindicato de Empresários e Técnicos em Espetáculos do Paraná, e é uma pessoa muito influente e importante para nós conhecermos um pouco mais da área cultural, que é uma coisa importante para o nosso partido, né, Dorival? É isso aí, Bassani. Eu acho que nós estamos iniciando uma atividade que, em virtude de pandemia, em virtude de sérios problemas que nós estamos tendo, a dificuldade de você dar comunicação, né, com os filiados, com os nossos amigos, e que aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho do Democracia Cristã, nós estamos começando nessa série de gravações, de entrevistas, de fala, para nós conhecermos melhor as pessoas e as pessoas também nos conhecerem. Não é isso, Marcelo? É verdade. O nosso partido já é um partido que tem 27 anos, mas ele era muito pequeno no Paraná. Agora nós tivemos um crescimento gigantesco e nós vamos ter um espaço político, vamos ter deputados federais, deputados estaduais, e para nós é uma honra muito grande que todos vocês, presidentes de diretório, dirigentes, candidatos, estejam aliados ao Democracia Cristã. O que nós precisamos nessa época, vocês que estão vindo conosco, aquelas pessoas que têm simpatia pela democracia, na realidade não é nem pelo partido, tem simpatia por mudar alguma coisa na nossa sociedade. Nós passamos 2 anos com muitos problemas e esse problema nós não podemos deixar de fora, porque atrapalhou muito a nossa vida, a vida política, a vida partidária, a vida da sociedade em geral, mas nós temos que começar. Nós estamos aqui, nós não podemos parar no tempo. O Democracia Cristã é um partido que está aí para isso. Esse mesmo, desculpa Bassani, só complementando, esse tempo de pandemia, as pessoas pensaram muito em Deus, em religião, porque todo mundo ficou com medo, né? Porque foi uma coisa assim atípica na nossa sociedade. E o Democracia Cristã, o próprio nome do partido já fala, reflexão para aquelas pessoas pensarem um pouquinho mais na sua vida, mas não só na sua vida, mas na sua vida em comunidade também. É isso que nós partidários fazemos. Isso mesmo, Dorival. Então, obrigado por vocês estarem assistindo ao nosso vídeo, as palestras dos nossos palestrantes do nosso encontro estadual, e é uma honra muito grande. Se filiem e tragam mais filiados ao nosso Democracia Cristã do Paraná. Obrigado. Isso aí. Seja bem-vindo, Girard Ismail Ajar. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, como palestrante do nosso encontro, como pesquisador, historiador, uma pessoa que tem
cabedal de conhecimento fantástico da história do Paraná. Obrigado, Bassani. Seja bem-vindo e uma boa palestra para você e para todos os nossos dirigentes do partido. Obrigado. Forte abraço. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço ao presidente Johnny e ao secretário-geral Bassani pelo convite de estar aqui podendo falar com vocês, mesmo que ainda estejamos, de certa forma, à distância, que ainda estejamos um pouco ainda afetados, se não muito, por essa pandemia corrente, mas a alegria de estar com vocês, e a vocês eu saúdo a todos os correligionários, membros, militantes, filiados do Partido da Democracia Cristã. E eu fui convidado para dizer algo sobre a história do Paraná dentro do Brasil, fundamentalmente na questão política. Qual a importância que o Paraná tem desde a fundação do Brasil, justamente nesse ano que fazemos os 200 anos, comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. Qual é o papel nosso? Fundamentalmente dessas personalidades do pensamento cristão que fundamentaram toda a política brasileira desde os idos de 1500 até pelo menos a independência do Brasil. E quando nós falamos de Paraná, nós não podemos esquecer que a terra que hoje estamos pisando, Curitiba, o Paraná, grande parte dela pertencia à Espanha. A Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, tinha uma linha imaginária e divisória que passava em cima mais ou menos do que hoje é Morretes. À direita, Paranaguá, Portugal. À esquerda, Espanha. De Morretes para cima até Foz do Iguaçu, incluindo todo o sul do Brasil, se não Mato Grosso, Goiás e parte significativa da Amazônia, era tudo Espanha. Com a fundação de Curitiba dentro do território espanhol, isto é, com o começo da povoação do Paraná, tiveram os portugueses os argumentos para revogar o Tratado de Tordesilhas, nomeadamente com o Tratado de Santo Ildefonso em 1777, com duas tentativas anteriores, que é o Tratado de El Pardo de 1762 e o Tratado de Madrid em 1750. Com a revogação do Tratado de Tordesilhas pelo Tratado de Madrid e depois de Santo Ildefonso, o Brasil pôde ter o tamanho continental que tem hoje. O Brasil, que era uma faixa litorânea, uma efêmera faixa de terra litorânea, passou a ser o que hoje nós sabemos que é um país de tamanho continental com a maior porção de terras férteis do mundo. Isso acontece e o cerne disso tudo é no Paraná, é no atual território do Paraná. E tudo isso é política, porque tudo começa com a fundação de um povoado, o povoado que levou o nome de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, depois de Curitiba, dentro do que hoje é o bairro alto da cidade, na margem direita do rio Atuba, hoje a divisa entre Curitiba e o município de Pinhais. Ali foi fundada uma pequena povoação, um pequeno núcleo de faiscadores de ouro dentro desse território espanhol. Os espanhóis não deram conta, a sede disso tudo estava lá no Paraguai, estava lá em Asunción, estava lá onde hoje é a capital do país, Paraguai. E o adelantado disso tudo era quem governava um território imenso e não dava conta justamente dessa parte raiol, dessa parte fronteiriça do então território espanhol. Os portugueses, esses novos brasileiros, esses curitibanos, esses possíveis paranaenses, ao fundarem esse povoado e depois transferirem esse povoado para o que hoje é a Praça Tiradentes, que era uma região mais seca, que era uma região que ficava entre dois rios. Isso é uma tradição da época, sempre colocar e fundar as cidades entre dois rios. Um rio para colher a água para a subsistência da povoação e outro rio para jogar os dejetos, para fazer de águas servidas, para fazer de esgoto. Já naquela época, o rio para se colher a água potável era o rio Ivo, que também corta hoje o centro de Curitiba. E o rio para se jogar os dejetos já era na época o rio Belém, que até hoje é um rio que não está totalmente saudável, até hoje é um rio que não está despoluído até hoje. Com essa transferência do povoado, que foi um ato político, do Atuba, na margem direita do rio Atuba, para a atual Praça Tiradentes,
e a consequente fundação da vila de Curitiba foi o argumento principal e inaugural para que a diplomacia portuguesa, fundamentalmente pelo nome de Alexandre de Gusmão, conseguisse revogar Tordesilhas e o Brasil pudesse ter a expansão territorial que tem hoje. Certamente, se esse mérito fosse gaúcho, ia ter uma cidade para comemorar isso. Se esse mérito fosse nordestino, com todo o amor, respeito aos nossos irmãos e partícipes de outros estados, mas os nordestinos sabem valorizar muito bem suas datas. Mas este ato, por ter sido talvez paranaense, nós saibamos e comemoremos muito pouco. E foi apenas o primeiro dos grandes feitos dos paranaenses. A transferência da vila dentro do território português, a invasão do território espanhol pelos portugueses, que causou todo um debate de expansão territorial brasileira, é apenas um dos grandes feitos que o Paraná e sua gente fez em favor do Brasil. Pouca gente sabe, mas o primeiro país da América não é o Canadá, não é os Estados Unidos, não é o Peru, o seu vice-reino do Peru, que era um grande território espanhol, inclusive em 1513, cerca de 1513, já tinha uma universidade, 1500 já tinha uma universidade. Afinal, a primeira universidade do Brasil é a Federal do Paraná, de 1912. Mas 400 anos antes já tinha uma universidade no Peru. Mas o primeiro país que foi fundado no continente americano foi a República Teocrática de Guairá. Muito pouco lembrado pela historiografia, esse país católico, esse país cristão, fundado pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus, em grande parte no território que hoje é o Paraná, e é mais ou menos do que hoje é os confins de Castro até o Parque Nacional do Iguaçu. Isso tudo era um país, a República Teocrática de Guairá, fundado por volta de 1555 e perdurou até o final do século XVII em grande parte. Por ser um território espanhol, os espanhóis permitiam que os jesuítas tivessem um autogoverno e fundaram eles uma república, um país, cujo povo eram os guaranis que estavam sendo catequizados e transformados num povo, inclusive, armado. Ao desenvolvimento desse país, dessa República Teocrática de Guairá, era tão grande que os jesuítas traziam compositores, traziam maestros da Holanda, das terras flamencas, até então território também espanhol, porque os Países Baixos, a Holanda, a região dos Flandres só se tornaram reino muito mais tarde. O que hoje a Holanda era um pedaço também da Espanha. E traziam os maiores construtores, os melhores compositores, tipógrafos para esse território que era o território que hoje pertence ao Paraná. O desenvolvimento era tão grande dessa república cristã, dessa república teocrática, governada por Deus, que o primeiro livro impresso no continente americano é justamente um livro feito no Paraná naquela época, o Glossário de la Língua Guarani, escrito pelo padre Antônio Ruiz de Montoya, que era um dos líderes desse país. Se a cristandade legou fatos heróicos, politicamente dizendo, no território que hoje é o Paraná, com certeza a fundação do primeiro país das Américas faz parte disso. E com isso, a inauguração da tipografia no continente americano, antes dos Estados Unidos, antes do Canadá, antes do México, do Peru, de qualquer outro país, o Paraná, via República de Guairá, a República Teocrática de Guairá, imprimiu o primeiro livro no continente americano. O raro exemplar dele hoje pertence ao acervo da Prefeitura Municipal de Curitiba. Esses fatos muito interessantes, por um lado, nos mostram qual é o poder e qual é a função que teve o pensamento político cristão da época. E por um outro lado, nós também imaginemos que a formação da nacionalidade brasileira via Portugal também dependeu muito da destruição dessa república teocrática, pois as bandeiras e as incursões dos famosos bandeirantes, como de Domingos Jorge Velho, de Pedro Lobo, do próprio Morgadil de Mateus, os famosos, a famosa família Botelho Mourão, que eram os Morgados de Mateus, oriundos da Vila Real, lá de trás dos montes de Portugal, que governaram e administraram
fundamentalmente de forma militar o território que hoje é o Paraná, destruíram a República do Guairá, fazendo a integração desse território, e graças a isso nós não somos hoje paraguaios. Todos os mapas até metade do século XVIII mostram esse território do Paraná e o sul do Brasil como um todo como um território paraguaio. Essa dispersão dos indígenas com o fim da República de Guairá. Grande parte foi lá para os Sete Povos das Missões no Rio Grande do Sul e gerou os mitos gaúchos, inclusive. Todos eles são oriundos aqui no território do Paraná. E parte deles, segundo o historiador desembargador Emiliano de Leão, foram lá para o que hoje é o estado do Tocantins. E a grande parte da cepa genética daquelas tribos que lá estão, e que até hoje estão aldeados, inclusive, são de origem aqui dos nossos indígenas do Paraná, muitos deles, se não todos, oriundos dessa antiga república teocrática del Guairá. Agora, o que é importante ressaltar aqui, esse processo de integração do território, esse processo que deu origem ao Brasil, a origem territorial do Brasil, e repito, em grande parte devida à fundação de Curitiba e depois a apropriação de todo esse território ao interior do Paraná, ao interior do Rio Grande do Sul, porque nós temos que nos lembrar, o Rio Grande do Sul era totalmente, e também espanhol, haja vista que até hoje a cultura gaúcha é muito diferente da nossa cultura, seja pela cultura biriba, seja pela própria cultura gauchesca, que tem origem no sul da Espanha, com origens remotas lá nos árabes, gaúcho, vem do árabe mouro, que é aquele que guia gado, gaúcho, aquele que guia o gado, aquele que é tropeiro. Porém, o tropeirismo começa aqui no Paraná. Mas essa é uma outra história. Essa integração do território sul-brasileiro com o território nacional vindo a legar o que hoje é o Brasil, passa pela fundação de várias câmaras e de várias cidades. Quem fundou Lages, que era então o território mais meridional, mais ao sul da América Portuguesa, foram parnanguaras, foram gente de Paranaguá, a mando do ouvidor de Paranaguá, do juiz ouvidor de Paranaguá. Várias cidades do norte do Rio Grande do Sul, como Passo Fundo e Santa Maria, foram fundadas por bandeirantes curitibanos. As atas de fundação dessas câmaras provam isso. Curitibanos davam a sua vida, os paranaenses davam a sua vida para desbravar o território, até então em posse dos espanhóis, para legar ao território brasileiro. E lá fundavam, em nome dos santos comemorativos das datas que lá chegavam, sempre uma paróquia e depois uma Câmara de Vereadores. Porque a ordem política era exatamente essa. Depois de formar um povoado, tinha que ter uma capela. A partir do momento que existia uma capela, tinha que ter um cura, um juiz, um padre. Se havia nessa capela, nesse templo religioso, um pároco responsável, um cura, era uma capela curada e passava aquela localidade a ser uma localidade oficial. Depois era elegido pelourinho, como significação das justiças. E depois fundava-se a Câmara de Vereadores, que era ao final do processo do poder político. Então tudo começava entre 1532, quando começa os governos das capitanias gerais no Brasil, até o começo do Império Brasileiro, há 200 anos atrás, o processo político de formação dos povoados, das cidades e depois das províncias começavam sempre pela fé cristã, através de uma capela curada, isto é, de uma capela com um cura, com um pároco responsável. Talvez essa seja o maior símbolo, que é onde há a cruz, há a lembrança dos desbravadores e a lembrança desses bandeirantes do Brasil inteiro e fundamentalmente os de Curitiba, como Bruno Filgueira, hoje nome de rua no Bigorrilho, que morreu na mão dos argentinos, expandindo as fronteiras do Brasil e fundamentalmente do Paraná até o Rio Paraná. Se não fosse por Bruno Filgueira, se não fosse por Francisco Rocha, outro nome de rua no Bigorrilho e no Batel, afinal eram famílias oriundas desse território, não poderia. Há pouco mais de 100 anos, o barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, conseguir convencer o presidente Cleveland dos Estados Unidos a dar a sentença a favor do Brasil. Isso em 1903, na disputa que o Brasil tinha com a Argentina por conta do território oeste do Brasil. Os argentinos pleiteavam até o território de Guarapuava.
Tanto é que a cidade de Clevelândia foi fundada justamente para comemorar e honrar o presidente americano, que conseguiu entender os argumentos de que o Paraná e o Brasil tinham se expandido até lá graças a esses curitibanos, graças inclusive a Bruno Filgueira. Talvez, se o Brasil conhecesse mais a história que nós paranaenses não cultivamos, fundamentalmente a nossa função civilizatória para o Brasil, talvez o Paraná fosse uma das unidades federativas mais festejadas e mais valorizadas do Brasil. Infelizmente, nós próprios paranaenses não cultivamos, não damos o valor para essa terra que legou, desde, repito, o território brasileiro como é hoje, com muita pouca guerra, com muito pouco sangue vertido, comparado com outras nações de tamanho continental, como o Brasil é, até mesmo a fatos menos importantes e talvez menos desconhecidos, como aqueles que nós já conhecemos fundamentalmente na história do Brasil. Eu saúdo mais uma vez a todos pela paciência nessa rápida fala, espero ter contribuído de alguma forma com subsídios para que politicamente possa-se a democracia cristã se solidificar e saber a sua histórica função na fundação das cidades do Paraná, do próprio Paraná, de Curitiba fundamentalmente, e o seu legado para o Brasil inteiro. E aqui reafirmo o meu compromisso de amizade e de disposição com o presidente Johnny Correia, meu querido amigo, e com o meu sempre comandante e muito querido, que foi meu superintendente da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, César Bassani, pessoa que até hoje nutro a minha mais incrível amizade e pessoa que eu tenho uma estima incomensurável. Muito obrigado. Boa tarde, líderes do Democracia Cristã. Depois da abertura oficial do nosso encontro estadual por parte do nosso presidente Johnny Correia do interior, nós temos a honra de apresentar, que está gravando nesse minuto, o Aristides Machado, que está gravando na TV Tamandaré, para nos prestigiar no nosso encontro estadual. O Machado é diretor da AGM, Agência de Comunicação, e tem uma longa história e trajetória política de muitas décadas, elegendo deputados, prefeitos, vereadores, e para nós é um orgulho muito grande que ele esteja gravando lá na TV Tamandaré para nos ajudar aqui no Democracia Cristã. Meu nome é Aristides Gustavo Machado. Sou cientista político com especialização em campanhas eleitorais. Vou falar sobre o planejamento, organização e coordenação de uma campanha eleitoral bem-sucedida. Bases para o planejamento. Para realizar o planejamento para uma boa campanha, é necessário conhecer bem o candidato, conhecer os adversários, conhecer o pensamento dos eleitores e o momento político em que está inserida a eleição. Conhecer o candidato. É fundamental saber como é a personalidade do candidato, suas características pessoais, positivas e negativas, e suas formas de influência, partido, líderes políticos, familiares, amigos, pessoas com interesses republicanos e não republicanos ou profissionais, capazes de conduzir a eleição com segurança. É fundamental também conhecer seus valores, princípios dos quais ele não abrirá mão, mesmo que lhe custe a eleição. É importante também conhecer os motivos que o estimulam na luta para vencer a eleição. Conhecer os adversários. É muito importante conhecer a personalidade dos adversários, seu temperamento e reações, de quem eles recebem influências, seus pontos fortes e pontos frágeis, especialmente os frágeis, além do seu histórico pessoal e político. Saber o que os eleitores pensam sobre os adversários é importante. Conhecer os eleitores. Quais são suas opiniões, desejos, necessidades, expectativas e demandas. Conhecer o histórico das eleições anteriores.
tendências atuais e lideranças que exercem influência sobre cada um dos segmentos que compõem o eleitorado. Diferencial competitivo. Para construir uma argumentação adequada para a campanha, é importante identificar no que os eleitores acreditam, no que eles não acreditam, conhecendo as causas pelas quais eles teriam disposição de lutar. É só mostrar o melhor caminho para chegar lá. Talvez a política seja um bom caminho. Conhecer a eleição. O momento político é mais favorável para a continuidade ou para a mudança. Por que os eleitores desejam mudar? Por quais motivos desejam que haja continuidade no comando do executivo ou no legislativo? Quais as principais questões que estarão em debate na eleição? E qual é a influência com o alinhamento de outros níveis de lideranças, federais, estaduais ou mesmo municipais? Falta de tempo é desculpa daqueles que perderam tempo por falta de planejamento. O que é uma campanha eleitoral? Campanha eleitoral é o processo de escolha democrática, pelo qual os candidatos exitosos chegam a ser governantes. É sempre o resultado da escolha da maioria. Algumas pessoas afirmam que numa campanha eleitoral, feio é perder. Na verdade, não é bem assim. É evidente que ganhar é muito bom, mas saber extrair ensinamentos de uma derrota é exercitar a sabedoria. Sempre há muitas coisas a serem aprendidas. Objetivos da campanha e dos candidatos. O objetivo da campanha é vencer a eleição ou, no mínimo, influenciar positivamente para a vitória de um candidato ou para a derrota de outro. Os objetivos dos candidatos devem estar contagiados por alguns complementos decisivos para mobilizar a campanha e influenciar no resultado. Fazer acontecer alguma coisa positiva na vida dos eleitores, através do mandato, é o objetivo essencial. Para o candidato, o objetivo da campanha, que é vencer a eleição, é apenas um meio para atingir seus objetivos, que devem ser muito mais amplos e importantes para o eleitor do que simplesmente vencer a eleição. Por onde começa o trabalho? O trabalho de planejamento da campanha, propriamente dito, só inicia-se de verdade após a definição da sua peça fundamental, que é o coordenador geral da campanha. Sua escolha deve gerar um impacto tão forte que muitas lideranças, ao tomarem conhecimento desta decisão, afirmem: agora vai. Com essa escolha, a campanha será vitoriosa. O coordenador, no geral, só não é mais importante que o candidato. E para o objetivo da campanha, estrategicamente, sua responsabilidade pode até ser maior do que a do candidato. Um bom coordenador de campanha seguramente será a diferença entre vencer ou perder a eleição. Características do coordenador. O coordenador deve ser uma pessoa especial, respeitada por todo o grupo, pela capacidade e competência na atividade em que atua. Devem-se somar outras virtudes também importantes: credibilidade, confiabilidade, conhecimento e disponibilidade. Precisa ter como fatores preponderantes a confiabilidade absoluta do candidato, capacidade de agregar, liderar, planejar e organizar, também coordenar atividades múltiplas. Ainda sobre o coordenador, alguma experiência e convivência no ambiente de campanhas. Deve entender de política, administração pública e governança. Ter habilidade para trabalhar e comandar equipes. Deve ouvir muito e falar somente o necessário. Tem que ser prático e objetivo nas decisões. Não almejar cargos ou posições em futuras gestões. Esse é o papel do coordenador. Iniciando o planejamento. Definido o coordenador geral, montada a equipe básica de trabalho, todas as áreas cobertas pelos melhores profissionais disponíveis, inicia-se o planejamento propriamente dito. O planejamento é a ordenação dos recursos, ideais e pessoas para atingir os objetivos,
resolver os problemas e otimizar as potencialidades existentes ou disponíveis numa campanha. O planejamento pode ser considerado a planta de um edifício com o respectivo memorial descritivo e orçamento detalhado. O planejamento é a catalogação de todas as necessidades, o estudo das possibilidades antes de iniciar a campanha eleitoral. Vou falar agora sobre o planejamento. Definido o coordenador geral, montada a equipe básica de trabalho, todas as áreas cobertas pelos melhores profissionais disponíveis, inicia-se o planejamento propriamente dito. O planejamento é a ordenação dos recursos, ideais e pessoas para atingir os objetivos, resolver os problemas e otimizar as potencialidades existentes ou disponíveis na campanha. O planejamento pode ser considerado a planta de um edifício com o respectivo memorial descritivo e orçamento detalhado. O planejamento é a catalogação de todas as necessidades, o estudo das possibilidades antes de iniciar a campanha eleitoral. Os 3 pilares do planejamento. Não é possível construir um planejamento estratégico eficiente sem definir limites aceitos por aqueles que desenvolvem ou representam o plano em questão. Estes limites, no caso, não permitem vencer a qualquer preço. Indica como vencer com brilhantismo, inteligência, sabedoria e lealdade. Devem ser observados parâmetros que demonstram o caráter do candidato e a imagem do seu grupo político. O pilar das missões. Missão é o objetivo nobre, o propósito e a razão de ser da iniciativa que se pretende colocar em prática para tornar realidade o projeto e atingir o objetivo definido. A missão vai responder: qual o legado que vai ficar para o futuro e para as próximas gerações? O que vai acontecer na vida dos eleitores quando obtivermos a vitória e exercitarmos os cargos para os quais os nossos candidatos foram eleitos? O pilar da visão. Lançar o nosso olhar para alguns anos à frente. Imaginar o futuro que pretendemos construir. O que pretendemos ser. Como desejamos nos sentir. Qual a marca que pretendemos deixar na mente dos que serão atingidos pelas nossas decisões e pelas nossas atitudes? O pilar dos valores. Os valores são princípios, qualidades e crenças que norteiam a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, que são honestidade, responsabilidade social, espírito inovador, respeito aos valores individuais. São alguns valores importantes. Esses valores devem ser inegociáveis, como se fossem cláusulas pétreas da Constituição. Para a conquista dos objetivos, não se pode abrir mão de nenhum desses valores. Diagnóstico para tomar decisões. Definidos os pilares da conduta, segue o estudo de fatores que podem facilitar ou dificultar a operacionalização em todo o contexto da campanha. Esses fatores são fortalezas, oportunidades, debilidades e ameaças. O diagnóstico é simples, mas fundamental para potencializar qualquer atividade de campanha. O diagnóstico pode ser realizado de diversas formas, mas deve estar escrito e permanecer nas mãos da coordenação da campanha. Fortalezas são as coisas que o candidato, a equipe ou o partido fazem muito bem, melhor que os adversários. O grupo político tem regiões ou segmentos em que se destaca. Quais são estes segmentos? Em que aspectos? Com quais características e por quais motivos? A equipe é mais forte e comprometida do que as equipes dos adversários? Oportunidades. Os eleitores, nos segmentos onde vamos atuar, aceitam os candidatos e nossos argumentos? O jeito de ser dos nossos candidatos é aceito pela base dos nossos eleitores? Em que podemos nos adequar e nos entender melhor? Existe alguma coisa nova de interesse geral que possa ser implementada na campanha e que seja do agrado geral?
Existe alguma ideia criativa para ser colocada em prática imediatamente? Debilidades. Em que áreas ou situações nós não estamos muito bem? E que por sermos mais fracos, poderemos ser superados pelos nossos adversários. Quais as razões de possuirmos estas debilidades instaladas em nosso meio? Estas dificuldades surgiram ou poderão surgir por falta de recursos ou por falta de gestão dos recursos humanos e financeiros que possuímos. Bem, como eu falei no início, eu trabalho com campanhas eleitorais desde 1988. Participei de memoráveis campanhas com grandes vitórias e também com derrotas. A campanha é isso aí, é ganhar ou perder. O que é necessário na campanha eleitoral? Dedicação e organização. A campanha eleitoral ela começa com a filiação dos candidatos. Após a filiação, daí vai para a convenção. E na convenção são escolhidos os candidatos do partido e seus respectivos números. Após a convenção, começa uma batalha, uma guerra. Como que é essa guerra? É feita a confecção das fotos dos candidatos. Após as fotos é feita a logomarca desses candidatos. E após a logomarca, em primeira instância, se produz os santinhos, os famosos santinhos. Após os santinhos, parte-se para outros materiais de campanha, perforates, também alguns cartões especiais, porque hoje a legislação eleitoral, ela proíbe grandes comícios, ela proíbe doação de camisetas. Então, o que é necessário na campanha? É a organização. Eu costumo fazer em campanhas eleitorais o arquivo. No início da campanha, a minha equipe e eu, nós montamos o arquivo. Você com o arquivo pronto, você pode mandar confeccionar os materiais. Porque hoje, com a nova legislação, são poucos dias de campanha. Então a campanha ela tem que ser muito rápida, muito dinâmica. E é 24 horas no ar. Sábados, domingos, feriados. E a campanha também funciona da seguinte forma. Aquele capital de conhecimento que o candidato tem, o candidato político, ele tem que lembrar. Tem também hoje as redes sociais, que está facilitando bastante. O WhatsApp, o Facebook, páginas pessoais. Enfim, as campanhas hoje, elas estão com dificuldade em alguns aspectos, mas também elas têm grandes facilidades com as redes sociais. Agora, é claro que uma pessoa que já tenha um certo conhecimento, seja um líder comunitário, que tenha uma página forte na internet, essa pessoa tem mais facilidade de conseguir os votos. Aí seriam, no caso, os votos de opinião, né? Tem muitos candidatos que vêm eleição e vai eleição, ele se elege através dos votos de opinião. Aí tem também os votos de uma categoria, professores, militares, também dos líderes comunitários. Mas eleição, ela é uma guerra. Ela é uma guerra que só termina no dia da eleição ao fechamento das urnas. Até lá tem que trabalhar, tem que buscar os votos. No dia da eleição tem que colocar fiscalização, tem que colocar a boca de urna na eleição, ela é proibida para os outros. Para os adversários ela é proibida. Para você que está na campanha ela não é proibida. Estou falando isso aí da seguinte forma, você tem que saber fazer. Porque se você ficar muito reticente, você perde de conquistar os votos. Tem até estimativas que no dia da eleição, 25% do eleitorado ainda não sabem quem votar. Então é muito importante no dia da eleição o trabalho. É uma honra muito grande estar aqui com os nossos dois vice-presidentes, presidente do Movimento Cívico Renovador, Dr. Hamilton Marques, e também médico e um dos nossos maiores apoiadores a nível de estado do Paraná. Ele hoje vai fazer uma palestra também, porque ele é o nosso presidente da Comissão de Formação Política do Democracia Cristã do Paraná. É uma honra muito grande estarmos aqui juntos nesse primeiro encontro estadual dessa nova gestão do Democracia Cristã. Boa tarde, então, meus irmãos da Democracia Cristã.
Nós estamos aqui para passar para vocês a identidade do nosso partido. Os princípios dele são muito importantes para que nós possamos saber quem nós somos na realidade e para onde nós iremos caminhar. Portanto, somos nós conservadores, liberais, democratas e cristãos. Conservadores porque nós queremos conservar os valores éticos, morais, cívicos, patrióticos, familiares que a humanidade levou milênios para aprender através da evolução com os ensinamentos que nos foi deixado pelas leis naturais e as leis morais que Deus nos enviou. Esses princípios conservadores são as raízes, são células pétreas que regem a nossa humanidade. Liberais. Liberais porque nós defendemos a livre iniciativa. Só a livre iniciativa é capaz de fazer com que um país seja pujante. O Estado não consegue dar trabalho para todos nós. A livre iniciativa é que vai fazer com que o trabalho, uma lei de Deus, a lei do trabalho, uma lei moral, possa fazer com que nós consigamos, através do nosso suor, prover a nossa família com dignidade. Queremos que os nossos irmãos que dependem totalmente do Estado para receber saúde, educação, segurança e outros auxílios, queremos que os nossos irmãos que também dependem parcialmente do Estado se tornem totalmente independentes do Estado, passando o Estado depender dessas pessoas através dos seus impostos. E esses impostos vão ajudar aos nossos irmãos que ainda dependam totalmente do Estado e a nossos irmãos que dependam parcialmente do Estado, que eles possam progredir. E é desta maneira que iremos tirar os nossos irmãos da pobreza, gerando emprego, gerando trabalho. Quanto mais pessoas participarem desse mundo liberal, menos pessoas estarão dependentes do Estado. Portanto, apregoamos um Estado pequeno que deve dar a nós, a população, para nossos irmãos, educação, saúde e segurança. Somos também democráticos, porque nós não queremos um Estado totalitário. Tivemos exemplos nefastos na humanidade. O exemplo do fascismo, o exemplo do nazismo e também ainda entremeado entre nós o comunismo, que são regimes totalitários que devem ser erradicados da face da nossa terra. Portanto, a democracia não permite ditadores, não permite déspotas, não permite tiranos, como estamos vendo nas nossas vizinhanças. E nossos princípios é não permitir que isso aconteça. E somos cristãos. Cristãos abrangem uma gama muito
grande de religiões, porque nosso Deus é maior. Nós não temos um Deus aqui na terra que quer usurpar o poder. Nosso Deus é maior. Nosso Deus representa a nossa fé. E nós somos cristãos, como bem demonstra na nossa agremiação, que é a democracia cristã. Ela alberga várias religiões monoteístas, dentre elas o nosso mentor maior, Jesus Cristo, o maior político de todos, que com 12 discípulos dividiu o tempo entre antes e depois dele. O cristianismo ao qual nós defendemos não coaduna como o comunismo. O comunismo quer nos destruir e nós não podemos permitir que isso aconteça. Esses princípios, meus queridos irmãos, porque nós não somos companheiros, não somos camaradas, nós somos irmãos. E essa nossa irmandade, todos juntos, com a força divina que nos encaminhará a melhorar o nosso país. Essa é o nosso mote, essa é a identidade do nosso partido. Nós somos a democracia cristã. Estamos aqui com o Dorival Simões, a nossa doutora Angelita Taborda, da nossa executiva estadual também, e que vai dar uns pitacos na área jurídica para que todos os pré-candidatos, nosso pessoal dos diretórios, saibam exatamente o que está acontecendo. Doutora Angelita, a senhora com a palavra aí agora, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Angelita Taborda, vou abordar aqui, advogo na Justiça Eleitoral e gostaria de abordar alguns temas que trazem algumas dúvidas para os candidatos e partidos políticos. O enfoque será dado principalmente para os candidatos. Nós vamos tratar de uma forma muito compacta algumas questões da Lei 9.504 de 97 e a Resolução 23.607, de 2019. Que normas são essas? Sobre eleições, arrecadação, prestação de contas e a utilização desses recursos financeiros, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de recursos públicos, né? Verba pública. Então existe ali uma norma, existe uma normatização e principalmente é necessário que tenha transparência, licitude, né? E que seja respeitado o princípio de igualdade, de isonomia entre todos os candidatos e partidos. Tá? Antes de entrar exatamente na Lei 9.504 e na Resolução 23.607, eu gostaria de comentar sobre a questão de pré-campanha. Não existe uma norma, não existe uma lei que proíba e que normatize exatamente essa questão de pré-campanha, mas existe sim um controle desses gastos. E se for constatado que foi feito um gasto antes do período eleitoral, pode ser considerado um abuso de poder econômico, que daí se enquadra ali nos 8 anos inelegíveis do candidato que utilizar esse dinheiro de forma indevida. Como que a gente pode verificar esses gastos, né? A contratação de publicidade, marqueteiros, panfletos, todo aquele material que rapidamente pode ser transformado em material de campanha, ele pode sim ser caracterizado um material de pré-campanha e, portanto, um abuso de poder econômico. Tá? Nós temos os requisitos para arrecadação. Esses requisitos eles estão positivados, tá? Ali na Resolução 23.607, que seria o requerimento de registro da candidatura, a obrigatoriedade da inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária, a emissão de recibos desses gastos realizados,
No que tange à questão de abertura de conta bancária, é importante que as contas sejam distintas. Então, nós temos a arrecadação por doação, nós temos o fundo partidário, tem o fundo especial de financiamento de campanha. Cada uma dessas arrecadações deve ter a sua conta distinta. Tá? Os recibos, é muito importante que todos os recibos sejam diretamente inseridos no sistema de prestação de contas eleitorais, de forma cronológica. Então, recebeu a doação, gastou, já insere ali nesse sistema. Tá? Os limites de gastos, é importante estar atento aos limites de gastos, né? Até porque a gente tem uma questão muito importante, já foi mencionado anteriormente, que é a questão do abuso de poder econômico. Então, tem que se respeitar o limite de gastos, né? Quem não respeita esses limites está sujeito a sanções. 100% da quantia que ultrapassou esse limite de gasto, responder pelo abuso de poder econômico, o que, se comprovado, o torna inelegível por 8 anos. Tá? Em relação às doações, nós temos as doações estimadas em dinheiro, que podem ser através de serviços, né? Bens móveis e imóveis. Lembrando que o bem imóvel que for doado, ele tem que ter o registro, tem que ter a matrícula desse imóvel antes da doação. O bem imóvel, ele tem que ter o registro dele no Detran antes da doação. E o valor é o valor de mercado. Tá? As doações, elas são limitadas também. Ela não pode ultrapassar 10% do valor de rendimento bruto do doador. Tá? Lembrando que tem um limite que não pode ultrapassar R$40 mil também. Quanto a essa questão do doador, é preciso ficar atento com a capacidade financeira desse doador. Se houver algum indício de fraude, é feito um confronto de cruzamento, ali, um cruzamento de dados, e que, né, pode ser investigado para ver se teve alguma fraude ou alguma ilicitude. Os bens próprios do candidato também podem ser utilizados como doação, mas aqui, diferente do doador de pessoa física, o imóvel ou móvel do doador candidato, ele deve estar registrado no registro da matrícula, né, ou no Detran, no período anterior ao registro de candidatura. Tá? Nós temos as doações por internet, através de site, né? Cartão de crédito, cartão de débito. O cartão de crédito não pode ser parcelado, tem que ser até um dia antes da eleição. Uma novidade agora de dezembro de 2021. Nós temos a permissão de doação através do Pix, né? Pode ser feito doação através de Pix, só que tem que ser a chave, né? O registro desse Pix tem que ser pelo CPF ou CNPJ. Outra novidade que nós temos agora para arrecadação de fundos para a campanha eleitoral, é permitido a realização de shows, de eventos artísticos, mas é diferente de showmício. Tá? É permitido que seja feito um show para arrecadar verbas. Os shows é uma novidade agora, que nós temos, né, foi autorizado em dezembro de 2021, é permitida a realização de shows, mas esses shows não são showmícios. Uma característica que distingue muito bem o show de showmícios é o pagamento aos artistas. Não é permitido o pagamento aos artistas, é permitida a realização de shows para arrecadação de verbas. Recursos próprios. O candidato e o partido, eles podem utilizar recursos próprios. Esses também têm limites. Tá? Aqui os limites, eles são de acordo com os limites previstos para o gasto da campanha para a qual ele está concorrendo. Então é um limite de 10% dos limites previstos para gastos de campanha do cargo que ele concorre. Os gastos eleitorais, nós temos
um rol extensivo, assim, nós temos vários materiais, serviços que são considerados como gastos eleitorais. Esses gastos eleitorais, eles estão dispostos no artigo 26 da Lei 9.504. Existe uma grande discussão doutrinária se esse rol ele é taxativo, se é só aquilo que está nesse artigo que é considerado gasto eleitoral, ou se ele é exemplificativo. Tá? Isso é uma questão que ainda não está finalizada, então é preciso ficar atento também com essa questão do que é o gasto eleitoral em relação a esse artigo 26. Tá? Esse mesmo artigo ele traz ali no parágrafo 3º que não é considerado gasto eleitoral. Agora eu vou chamar a atenção por uma questão muito importante, que são os advogados e contadores. A contratação de advogado e contador é obrigatória na campanha eleitoral, desde o início da campanha. A OAB, inclusive, isso é importante que fiquem atentos, e eu vou até passar um exemplo de um caso que vai deixar muito clara essa questão. A OAB, ela veda que o advogado doe os seus serviços advocatícios. Então, o serviço advocatício, ele tem que ser remunerado, assim como o contador. Tá? Há casos que um órgão partidário alegou que não teve movimentação financeira naquele ano eleitoral. Porém, foi verificado que teve a atuação de um advogado naquele ano eleitoral para aquele órgão partidário. Como o advogado precisa receber pelo trabalho prestado, é obrigatório, a OAB veda a atuação dos seus serviços, ficou caracterizado que teve movimentação financeira. Então, a conta foi desaprovada por essa questão de mencionar que não teve movimentação, mas teve atuação de advogado naquele ano eleitoral para aquele órgão partidário. O pagamento desses prestadores de serviços, que são os advogados e contadores profissionais fundamentais para que todos tenham uma prestação de contas e utilização adequada, correta e lícita, né, desses fundos, de toda a arrecadação. Pode ser feito o pagamento por pessoa física, não há problema. Esses gastos, eles não são constituídos como doações de bens, mas eles são gastos eleitorais, só que não sujeitos a um limite de gastos. Por que isso? Em respeito à ampla defesa. A gente não pode limitar o valor de um serviço de advocacia, de advocatício para a defesa de alguém e nem o serviço de um contador. Tá? A prestação de contas ela é obrigatória. Todos devem prestar contas, nós estamos falando de verba pública, então é obrigatório. Inclusive, candidatos que renunciarem, que desistirem, que forem substituídos ou tiveram o registro negado, também tem que prestar contas. Candidato falecido também terá que prestar conta através do seu administrador, do seu tesoureiro. Ausência de movimentação, tem que prestar conta também. Né? E não menos importante, muito pelo contrário, porque é a verba pública. Rapidamente, só vou fazer um alerta em relação ao fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Por se tratar de verba pública, é rigoroso o controle e ele deve ser realizado de forma lícita, né, comprovado, com contratos devidamente assinados, recibos devidamente emitidos, as contas, lembrando, contas bancárias distintas, não pode ser feita uma única conta, tá? Então, essas seriam as questões que eu entendi como mais importantes, não digo mais importantes, mas que podem trazer alguma dúvida a todos. Ainda assim, se houver alguma outra dúvida ou se ficou alguma coisa que não foi fácil de compreender, estamos à disposição. As dúvidas poderão ser respondidas através do WhatsApp pelo nosso secretário-geral Bassani e nos colocamos à disposição de todos e desejamos um ótimo ano eleitoral a todos.